Mecânica, módulo 1, conceitos básicos. Com este documento inicia-se a apresentação dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. O meu nome é João Vinagre, sou o docente responsável pelo funcionamento desta unidade curricular nesta escola e irei produzir um conjunto de documentos que constituirão, no fim de contas, digamos assim, a apresentação dos principais conceitos teóricos associados às diferentes temáticas que serão abordadas no decurso do semestre. Pretende-se, com este módulo, o primeiro desta série, proceder à apresentação, portanto, dos conceitos básicos associados à unidade curricular de mecânica. Para além do enquadramento histórico e das bases matemáticas exigidas, são apresentados os princípios fundamentais em que a mecânica se baseia, as unidades das grandezas envolvidas e a precisão numérica utilizada, a metodologia de resolução dos problemas, e este aspecto é dado algum enfoque numa tentativa de preparação da mentalidade dos estudantes para a abordagem dos diferentes desafios que lhes serão colocados em cada aula. Quanto à mecânica, a mecânica é a ciência que descreve e estima as condições de repouso ou movimento de corpos sob a ação de forças. Ela pode dizer-se que se subdivide em três partes: a mecânica dos corpos rígidos, que se subdivide em estática e em dinâmica, e é precisamente na parcela da estática que iremos abordar no decurso deste programa, dos conteúdos desta unidade curricular. Temos a mecânica dos corpos deformáveis, conteúdo esse que será abordado na unidade curricular de resistência dos materiais. Temos, finalmente, a mecânica dos fluidos, o qual será abordado na unidade curricular de hidráulica. Portanto, o nosso centro, o nosso foco, será necessariamente a parte da estática do que diz respeito à mecânica dos corpos rígidos. Em termos cronológicos, portanto, o estudo da mecânica teve início no tempo de Aristóteles, no ano 384 a 322 a.C., e Arquimedes, 287 a 212 a.C. A formulação dos seus princípios fundamentais foi finalmente efetuada por Newton, portanto, investigador e muito mais do que isso, um verdadeiro, digamos assim, homem de letras e das ciências, que viveu entre 1642 e 1727. Os princípios de Newton foram mais tarde expressos de uma forma modificada por D'Alembert, Lagrange e Hamilton, e mantiveram-se válidos até que Einstein formulou a sua teoria da relatividade em 1905. No entanto, chama a atenção que, naturalmente, as bases da mecânica newtoniana permanecem perfeitamente válidas e são, naturalmente, a base das ciências atuais, e é com base nos pressupostos desenvolvidos por Newton que toda a nossa matéria será, digamos assim, irá assentar. Os conceitos básicos usados na mecânica são, por um lado, o espaço, que está associado à noção de posição de um ponto P possível de definir pelas suas coordenadas num qualquer sistema referencial. O tempo, instante em que um evento ocorre e que é necessário para definir a sua posição no espaço. A massa, utilizado para caracterizar e comparar os corpos. E a força, a ação que um corpo exerce sobre outro, sendo caracterizada pelo seu ponto de aplicação, intensidade, direção e sentido, sendo usualmente representada por um vetor.
chamo a atenção a esta questão do vetor, já que é uma entidade matemática e aqui salta à vista que o grande entrosamento que existe entre estas duas disciplinas do saber, a matemática e a física, neste caso a mecânica, em que a mecânica procura escolher e selecionar as melhores ferramentas matemáticas ou as ferramentas matemáticas que melhor se adaptam aos fenómenos e à sua descrição e, como iremos ver, os vetores, uma entidade matemática, é utilizada precisamente porque as forças respeitam muitas ou todas as suas características matemáticas adotadas para a sua formulação. E quem diz esta questão dos vetores dirá naturalmente para um conjunto muito significativo de outras temáticas que ao longo do semestre iremos abordar e sempre que possível eu irei, digamos assim, fazer uma breve resenha dos conteúdos matemáticos associados para a melhor compreensão e a melhor aprendizagem destas temáticas. A finalizar, termino dizendo que na mecânica newtoniana o espaço, o tempo e a massa são conceitos absolutos, independentes uns dos outros. A força, essa depende da massa do corpo e da sua aceleração, razão pela qual irá, portanto, depender da massa e do tempo. Outros conceitos básicos importantes que convém dominarmos são a partícula ou ponto material, uma pequena porção de matéria que se considera como ocupando um ponto no espaço, um corpo rígido, que é uma combinação de muitas partículas ou pontos materiais que ocupam posições fixas relativamente umas às outras. Ou seja, e como iremos ver, é esta característica de elas estarem unidas e terem de manter entre si as mesmas posições relativas e permitirão que em muitas situações o corpo rígido pode ser tratado como um ponto, um único objeto, uma única partícula sobre a qual atuam forças e etc. Quanto à parte de ligação à matemática, naturalmente que a mecânica é uma ciência cujos princípios, teoremas e regras têm por base conceitos matemáticos e algébricos, cujas bases, se bem dominadas e compreendidas, permitem uma mais fácil compreensão ou destreza de cálculo. E, nomeadamente, estou a pensar nas questões de domínio da trigonometria, do cálculo vetorial, somas e produtos vetoriais, produtos internos, produtos externos e, finalmente, questões associadas à integração e diferenciação de funções. São tudo conceitos muito utilizados no decurso deste semestre e que, no devido tempo, procurarei apresentar, pelo menos, digamos assim, para aliviar o domínio destes conceitos, mesmo antes que eles possam não ter sido ainda lecionados em unidades curriculares como análise matemática ou álgebra. Quanto aos princípios fundamentais, para o estudo da mecânica elementar baseia-se num conjunto de princípios, dos quais pretendo desde já destacar a regra do paralelogramo para a adição das forças, o princípio da transmissibilidade, as três leis fundamentais de Newton. Muito do que vamos fazer está agarrado, digamos assim, ao know-how associado a estes três princípios fundamentais. Quanto à regra do paralelogramo, para a adição de forças, ela estabelece que duas forças atuantes num ponto material podem ser substituídas por uma única força, denominada de resultante, correspondente à diagonal do paralelogramo, cujos lados são iguais às forças dadas. Assim, se num determinado ponto A atuarem duas forças, uma P e uma força Q, estas duas forças constituem entre si, se eu as considerar como formando ou sendo os dois lados de um
paralelogramo como o que está aqui representado, então a sua soma, a sua adição de P mais Q não será mais do que um vetor resultante que corresponde à diagonal deste paralelogramo formado por P e Q. Ou seja, a resultante é igual a P mais Q. O outro princípio importante é o princípio da transmissibilidade. As condições de equilíbrio ou de movimento de um corpo rígido permanecerão inalteradas se uma força que atua num dado ponto do corpo rígido for substituída por outra de igual intensidade, direção e sentido, mas que atua num ponto diferente desde que as duas forças tenham a mesma linha de ação. Portanto, se a força F que atua em A for substituída por uma força F' que atua em B, em que A e B se encontram sobre a mesma linha de ação da força, ou seja, uma linha alinhada com a direção das forças, então o corpo rígido não diferencia, digamos, os efeitos que são aplicados ao corpo rígido são indiferentes, quer pela força F, quer pela força F'. Passemos agora à análise simplificada das três leis de Newton. A primeira lei de Newton diz que se a força resultante que atua sobre um corpo é nula, pois o corpo permanecerá em repouso, se estivesse originalmente em repouso, ou mover-se-á com velocidade constante e em linha reta, se estava em movimento. Ou seja, se eu tenho um objeto que está em repouso ou que está sujeito a velocidade constante, se sobre ele não atuarem quaisquer forças, naturalmente que a sua situação, o seu estado, vai permanecer como estava. A segunda lei de Newton diz que se a força resultante que atua sobre um corpo não for nula, então o corpo terá uma aceleração proporcional à intensidade da força e na direção desta. Ou seja, o corpo rígido, se estiver sujeito a uma força F, pois então este corpo irá, digamos assim, apresentar uma aceleração proporcional a F e com a mesma direção. E a relação de proporcionalidade será, digamos assim, dada pela expressão F igual a massa vezes a aceleração. Finalmente, a terceira lei de Newton diz que as forças de ação e de reação entre os corpos em contacto têm sempre a mesma intensidade, a mesma linha de ação e apresentam, portanto, sentidos opostos. Ou seja, se tem dois corpos rígidos em contacto a pressionarem um o outro, então o corpo, digamos assim, A da esquerda irá aplicar sobre o corpo B da direita uma força F, correspondente no corpo oposto a uma força menos F igual, sentido contrário, com a mesma linha de ação, e elas anulam-se porque os corpos permanecerão inalterados. Quanto a unidades, os quatro conceitos fundamentais que referi lá atrás, de espaço, tempo, massa, força, estão associados a unidades mecânicas, o espaço está associado à unidade de comprimento, o tempo à unidade de tempo, a massa, obviamente, à unidade de massa e a força a unidades de força, que são unidades derivadas da segunda lei de Newton, de força igual a massa vezes a aceleração. No Sistema Internacional de Unidades, as unidades são definidas por comprimento pelo metro, o tempo pelo segundo, a massa pelo quilograma e a força pelo Newton. Chamo a atenção que nesta questão das unidades de força, e como vimos pela segunda lei de Newton, a força é igual à massa vezes a aceleração, pelo que o Newton será igual à massa, às unidades de massa, quilo, vezes as unidades da aceleração, que são 1 metro por segundo quadrado. E, portanto, o Newton será 1 kg por metro por segundo quadrado. As unidades do sistema internacional formam um sistema métrico absoluto e isto significa, portanto, que as três unidades fundamentais, o metro, o quilograma e o segundo, são independentes do local onde as medidas forem realizadas.
Outro aspecto que importa dominar, até porque depois tem influência nos cálculos que venhamos a efetuar, é a questão de múltiplos e submúltiplos das unidades. Portanto, os múltiplos e submúltiplos das unidades do Sistema Internacional podem ser obtidos através da utilização de alguns prefixos que são muito conhecidos. Quando estamos a falar de unidades de grande grandeza, portanto 10 levantado a 9, nós usamos a terminologia do giga. Quando estamos a falar de grandezas da ordem 10 levantado a 6, falamos do mega. E quando estamos a falar de grandezas do 10 levantado ao cubo, estamos a falar do quilo. No que diz respeito a unidades, digamos assim, inferiores à unidade, é usual, se estivermos a falar de grandezas cerca de 1000 vezes menores que a unidade, será o mili. Se estivermos a falar de unidades de 10 levantado a menos 6, estamos a referir-nos ao micro. E, finalmente, se estivermos a falar da ordem de grandeza 10 levantado a menos 9, estaremos a falar do nano. Portanto, são designações para referir automaticamente a grandeza associada à variável que estivermos a trabalhar. Finalmente, perdemos agora aqui 2 ou 3 minutos para falar sobre a metodologia de resolução de problemas, que é um aspecto que tem que estar muito bem afinado antes, digamos assim, de iniciarmos esta aventura do estudo da mecânica. E, portanto, dado um enunciado de um problema de mecânica, o mesmo deve ser encarado como um problema real, devendo, na sua resolução, serem executadas as fases que usualmente nós aplicamos a todos os problemas de engenharia ou de tecnologia. Ponto número 1, temos que estabelecer um plano para resolver o problema. Ponto número 2, temos que saber quais são os princípios da mecânica que estão envolvidos e saber aplicá-los. Depois, temos que proceder à verificação do resultado que venhamos a obter, por forma a garantir que nada foi descurado, nada foi esquecido e que o resultado faz sentido. Eu chamo desde já a atenção à atividade de engenharia civil, no programa do cujo curso esta unidade curricular se insere. É uma atividade de risco. Ela envolve o dimensionamento de estruturas. As estruturas são construídas para usufruto de pessoas e bens e que a segurança é algo que é inquestionável e, portanto, na nossa atividade temos que ter sempre presentes estas duas entidades como os nossos principais objetivos. Garantir a segurança de tudo aquilo que construímos. E para garantir a segurança, eu tenho que saber resolver bem o problema, não me posso enganar, tenho que saber quais são os princípios que tenho que aplicar e depois de obter uma solução, eu tenho que estar seguro que ela está certa e por isso eu devo verificar aquilo que faço. Vendo agora estes 3 tópicos, no que diz respeito ao estabelecimento de um plano, portanto, eu tenho que compreender o problema, tenho que saber definir quais são os dados, as incógnitas, as condições e elaborar um modelo que, regra geral, nós denominamos por diagrama de corpo livre, para a análise do problema e depois efetuar essa análise e estabelecer as hipóteses de base que estão associadas àquilo que está envolvido nesse problema em questão. No final desta fase, temos que ter uma ideia clara para nós qual é a temática que o problema aborda, o que é que se pretende calcular e quais são as ferramentas matemáticas, porque sem elas nós não conseguimos resolver nada, a que teremos que recorrer para resolver o problema em questão. O segundo ponto é a aplicação dos princípios da mecânica. Portanto, vamos formular as equações que envolvem os dados do problema e as incógnitas-chave, que expressam as condições de equilíbrio em repouso ou em movimento, conforme for o problema, associadas ao problema e, portanto, que possibilitam a determinação da solução que se pretende. Nesta fase, obviamente que inevitavelmente iremos proceder ao recurso a ferramentas matemáticas que nos permitem determinar a solução pretendida. Finalmente,
passamos à fase da verificação, que é uma fase fundamental e que possibilita garantir que os cálculos se encontram corretos e que a solução está isenta de erros. Portanto, temos que verificar as unidades, verificar se não há erros de raciocínio e verificar a solução pela substituição dos valores que obtivemos nas equações iniciais e garantir que tudo bate certo, que não há erros de cálculo. A verificação da solução, como eu já disse, constitui a melhor ferramenta ao dispor do engenheiro para ficar confiante no sucesso, a tal segurança que eu já há pouco referi, do seu projeto. É, pois, fundamental que este recurso seja utilizado e, desde o primeiro dia, desde o primeiro módulo, eu chamo a atenção. Quem está a resolver um problema de mecânica, quando chega à solução, regra geral, consegue sempre saber se voltar atrás e, digamos assim, aplicar essa solução nas equações iniciais que deram origem ao problema, consegue verificar se a solução está correta. E é isto que eu apelo, por favor, em qualquer resolução de problema, se for possível verificar se ele está certo, proceda-se sempre a essa verificação. A terminar, abordo a questão da precisão numérica. Portanto, a precisão do resultado de um problema qualquer de mecânica vai sempre depender de dois fatores. Qual a precisão dos dados fornecidos, qual a precisão dos cálculos das contas, no fim de contas, que eu realizo. É que natural que a precisão dos resultados não pode ser maior que as anteriores. Ou seja, se os dados são fornecidos com uma casa decimal, não faz sentido que se apresente uma solução, valores com múltiplas casas decimais, aquelas todas que a máquina de calcular apresenta. Não faz sentido. Portanto, se os dados só tinham uma casa decimal, os meus resultados só devem apresentar uma casa decimal. Termino para, digamos assim, descontrair, usando este pequeno exemplo em que temos aqui uma pequena estrutura, como que um braço que está fixo a uma barra vertical e este braço pode rodar nesse eixo e no qual está pousado um tijolo. E a pergunta é qual é a corrente, se é a corrente A, B ou C, que sustenta esta estrutura, ou seja, que aguenta este tijolo naquela situação sem o deixar cair. Como é que isto se resolve? Naturalmente, pensando que se o tijolo o que vai fazer é pressionar a barra horizontal para baixo, ela tenderá a rodar no sentido dos ponteiros do relógio em torno do eixo, e ao rodar em sentido do ponteiro dos relógios, nós percebemos que a corrente A ou a corrente C, ou I, se quiserem, ambas estas correntes irão tender a diminuir de comprimento, já que as duas parcelas, a vertical e a horizontal, aonde estão presas, se irão aproximar diminuindo o ângulo. Como tal, uma corrente, quando diminui de comprimento, ela não está a funcionar. Uma corrente só funciona se for tracionada, ou seja, puxada de um lado para o outro, que é precisamente o que acontece na corrente B e, portanto, a solução deste exercício é naturalmente a corrente B. Porquê? Porque é a única corrente que, sob a ação do carregamento, fica tracionada e, portanto, a tração é o equivalente a duas forças puxando para fora a corrente e que, naturalmente, a põem em funcionamento. Já a A e a C estarão comprimidas e, consequentemente, não irão trabalhar. Portanto, a finalizar, no corrente módulo procedeu-se à apresentação dos conceitos básicos associados à unidade curricular de mecânica como pretendido. Foi efetuado o enquadramento histórico simplificado, abordadas as bases matemáticas exigidas e apresentados fundamentalmente os princípios em que a mecânica se baseia, as unidades das grandezas envolvidas e a precisão numérica e a metodologia de resolução dos problemas.